Saudações, galerinha, tudo bom? Pessoal, a gente está falando de corrente, está falando de tensão, estamos falando de resistência. Agora eu gostaria de falar, nesse momento, sobre a lei de Ohm, certo? Que trata da resistência, que nós já conhecemos, já ouvimos falar sobre ela logo na grandeza básica, no bloco um. Isso e resistividade agora, certo? A primeira lei, que se refere à resistência, nós vamos ter aí duas leis. A primeira, que se refere aqui à resistência, ela vai tratar de algo que nós já conhecemos, já falamos, nós vimos aí a questão da resistência e da capacitância dos resistores. Eu vou agora só fazer uma breve abordagem. Essa resistência ela está diretamente ligada à questão de condutor ôhmico, onde eu vou ter a minha fórmulazinha básica dela, que é o V, a tensão. Num condutor ôhmico nós estamos falando de algo constante aqui, é igual a resistência, que é o R, vezes a corrente. Opa, não o vetor, só a corrente. I. Esse Izinho ele pode ser maiúsculo ou minúsculo, a gente já discutiu isso. Geralmente, ela tem essa função, ela vai me trabalhar aqui resistência, corrente e tensão, certo? A nossa base é essa daqui. Mas aí, para assimilar melhor, geralmente se usa um artifício que é o triângulo de Ohm. O triângulo feio, vamos ajeitar aqui. O triângulo de Ohm. Geralmente esse triângulo é feito o quê? Só para lembrar da função. Eu coloco aqui a minha tensão no topo, o V, coloco o meu R aqui, que é a resistência, e coloco o meu Izinho aqui. Quando eu quero a tensão, eu venho para cá para o V e olho quem está abaixo dele, R vezes I. Que é a mesma que nós acabamos de ver. Quando eu quero a corrente, o I, eu vou olhar para ele aqui e vou ver o que? V sobre a resistência, ou seja, tensão, resistência. E quando eu quero o R, eu vou olhar também, pegar o R aqui e vou olhar e vejo aqui o V sobre o I. Geralmente isso aqui a gente usa para memorizar, para tentar organizar a ideia dessa equação. Então a primeira lei, a questão da resistência, nós já conhecemos, o V é igual a R vezes I, que é a corrente, e suas variáveis, aqui, suas derivadas, na verdade. O V, o I, o R. A segunda lei, que trata da resistividade, a lei da resistividade ela vai estar ligada à propriedade, é uma característica do material que compõe o condutor. Esse material, a resistência vai depender, por exemplo, está aqui o R, que é a resistência, é igual à resistividade, que é própria do material. Já que eu explico mais sobre isso, a gente faz um exercício aqui, vezes o L, que é o comprimento, sobre o A, que é a área da seção deste material. Então, o que é que acontece? Eu dependo do L, que é o comprimento, que é dado no SI em metros, certo? Eu dependo da área da seção do condutor, e no SI é dada em metros quadrados, e eu dependo da resistividade, que é propriedade do tipo de material que eu vou utilizar, onde a unidade é o ohm metro. Ou seja, se eu tenho um fio qualquer, esse fio qualquer, certo? Ele tem aqui uma seção, um diâmetro dele. Esse diâmetro vai interferir na resistividade? Vai interferir na resistividade. Eu tenho o comprimento do fio. Esse comprimento vai interferir na resistividade? Também vai interferir na resistividade, certo?
Ou seja, na resistividade, perdão, na resistência. Desculpa, na resistência. A resistividade é a propriedade deste fio. Se esse fio aqui for de cobre, ele possui uma resistividade determinada em tabela. Se ele for de ferro, ele possui uma determinada resistividade. Se ele for de outro metal qualquer, ele vai ter a sua resistividade própria. Logo, a resistência vai depender desses três fatores: resistividade, que é própria do material, do comprimento do condutor e da seção desse condutor. Então, a segunda lei de Ohm vai tratar dessa resistividade. Beleza? Ok. Vejamos aqui um exemplo prático. Por exemplo, eu tenho aqui essa questão, ele diz assim, ó, uma bobina é feita de 250 espiras de fio isolado, de cobre, calibre 12 ou 16. Entre parênteses aqui ele está dizendo o diâmetro desse fio é de 1,3 milímetro. Ele se enrola em uma única camada para formar o cilindro de 12 centímetros de raio. Qual é a resistência da bobina? Despreze a espessura do isolamento. Beleza, é uma informação. Primeiro, ele está fazendo a bobina. Tá aqui, criou a bobinazinha. Tá, vai ela aí, a bobina. Ele está fazendo essa bobina, ele disse que vai dar 250 espirais. Disse ainda que essa bobina, esse fio, vou botar bem aqui, puxar um pouco desse fio, aqui. Esse fio, ele tem uma seção cujo diâmetro dela, o diâmetro da seção do fio, é de 1,3 vezes 10 elevado a menos 3 metros. Observe que eu já estou convertendo para metro. Lá está em milímetro. Está aqui o diâmetro, ó, em milímetro. Então a seção desse fio possui esse diâmetro. Ele disse que essa bobina está formando aqui um raio de 12 centímetros. Ou seja, 12 vezes 10 a menos 2 metros. Observem que eu já estou convertendo para metro direto. Beleza? Ele quer saber qual é a resistência. E aí, lembrando, a resistência é igual a quem? A resistividade vezes o comprimento sobre a área da seção do fio. Vamos lá. Eu tenho a resistividade. Tem, Júlio César, ele tem resistividade. Por quê? Porque ele disse que era cobre. O metal que ele está utilizando é o cobre. Ele mandou olhar na tabela. Aí eu fui lá, peguei a tabela, trouxe para cá. Vou procurar o cobre. Está aqui o cobre aqui, ó. Está aqui o cobre. Qual é a resistividade do cobre? A resistividade do cobre é aqui, ó. 1,69 vezes 10 elevado a menos 8. Beleza. Se fosse ferro, o ferro seria 9,68 vezes 10 a menos 8. Se fosse alumínio, o alumínio seria 2,75 vezes 10 a oitava, menos 8. Então, e assim por diante. Vai depender, a resistividade depende do material do qual é feito o fio. Vamos lá, continuando com o cálculo. Pronto. Agora eu tenho o comprimento, o L. Assim explicitamente não, José, mas você tem como encontrar o L. Como eu encontro? O L vai ser igual a quem? Veja só, a bobina, ela forma aqui um círculo, aqui, ó, circunferência. Deu várias voltas aqui, está aqui a circunferência. Ele me deu o raio dessa circunferência, me deu. Está aqui ele aqui, o raio é de 12 centímetros, ou seja, 12 vezes 10 a menos 2. Então, cara, o comprimento vai ser o quê? Vai ser o comprimento da circunferência, que é uma volta que ela dá,
Quem é o comprimento da circunferência? 2π vezes r. Certo? Eu vou botar o R minúsculo, gente, por conta do... para não confundir com o raio e a resistência. Vezes R. Certo? Mas só que não é só o comprimento, ele disse que são quantas bobinas? São 250, então são 250 circunferências que eu vou ter que fazer. Então é isso aqui vezes 250, que é a quantidade de espiras, tá aqui, ó, que ele vai ter que fazer. Beleza, então meu L eu já tenho. Agora eu tenho o meu A? Tem, você tem o seu A. Por quê? Porque ele disse que o fio possui uma seção cujo diâmetro dele é de 1,3 milímetros de diâmetro. Então, a área desta seção do fio é igual a quem? O fio é um círculo, então, πr ao quadrado. Meu César, mas eu não tenho o R. Tem, você tem o R. Você tem o diâmetro lá. O diâmetro não é o raio. O raio não é o diâmetro dividido por 2? É, então você coloca, divide lá por 2 e traz para cá. Ou você faz assim. Área é igual a π vezes R. Mas quem é o R? O R é o diâmetro dividido por 2. Tudo isso elevado ao quadrado. Entenderam? Ou você usa aqui ou aqui. Aqui eu já aplico direto. Pronto. Tenho o meu L, tenho o meu A e tenho a minha resistividade. Agora eu vou atrás da resistência. Simples, é só substituir. Simplesmente eu vou substituir os valores que eu acabei de encontrar. Eu digo que a resistência é igual a quem? A resistividade vezes o L sobre o A. Logo eu digo que a minha resistência vai ser igual à resistividade. A resistividade é 1,69 vezes 10 elevado a menos 8, que multiplica o L. Mas quem é o L? O L é aquele extensão ali, grandão. Quem? 2π R vezes 250. Sobre quem? Sobre a área. E quem é a área? A área é π diâmetro ao quadrado. Quem é o diâmetro? Ficar acochado. Deixa eu ajeitar isso aqui. π vezes o diâmetro ao quadrado. Quem é o diâmetro? O diâmetro é 1,3 vezes 10 a menos 3 sobre 2 ao quadrado. Pronto. Essa matemática todinha eu já posso cortar aqui. Π com π eu posso matar. Essa matemática aí eu deixo com vocês, mas vai dar igual aqui aproximadamente o quê? Vou fazer logo aqui. Fazendo essa operação matemática, vocês façam aí confiram aí na máquina, dá 2,4 o quê? Ohm. Essa é a resistência desta bobina. Então, se essa bobina fosse de outro metal qualquer que não cobre, o resultado mudaria. Por quê? Porque a resistividade é uma propriedade do material. Ok? Viram como é simples um trabalho só de matemática básica para a gente poder operar. Mas lembre-se das características. Até mais, pessoal. Valeu!